Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Safra 2022 de café pode ficar abaixo do esperado e preocupa o setor. Todo mundo que está fechando a safra colheu muito menos café do que esperava. Preço do leite pago ao produtor pode ter alterações no mês de agosto e chegar a R$ 3,50 o litro. Produtores rurais buscam novas alternativas em meio à crise de fertilizantes. Pelo alto custo que está o fertilizante hoje, o produtor não pode ter perda. Então, qualquer perda que ele tiver, ele está perdendo muito dinheiro. E para ele não ter essa perda, nada mais do que a utilização do calcário. Pesquisadores da Embrapa do Distrito Federal avançam na pesquisa para combater a pior praga do cafezal, o bicho mineiro. Nós abrimos a edição de hoje para falar sobre a pesquisa desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia do Distrito Federal, que estuda o genoma do bicho mineiro para entender sobre essa praga que é responsável pela perda de até 70% da produção de café. O bicho mineiro é considerado por produtores e até mesmo pelos cientistas a pior praga da cafeicultura. E uma nova pesquisa da Embrapa tem buscado novas formas de combate a ele. A pesquisa é uma iniciativa da Embrapa Recursos Genéticos, que anunciou a geração de dados do genoma completo do inseto. O genoma é um conjunto de informações que a gente obtém pelo DNA do organismo. No caso, é o bicho mineiro, é um inseto conhecido como Leucoptera coffea, o nome científico. E, além do DNA, eu gostaria de acrescentar que nós também fizemos outras análises nesse nível molecular em relação ao RNA e às proteínas. Então, nós temos um conjunto grande de informações que nós podemos explorar agora, procurando ativos para desenvolver produtos biotecnológicos, ou seja, produtos que possam ajudar no combate à praga, no manejo da resistência à praga, no controle, e que possam beneficiar os produtores pequenos, médios, grandes produtores de café em diversas condições, seja da espécie arábica, seja da espécie canéfora, que são as duas espécies comerciais do café. Então, nós temos essa possibilidade para diversas regiões produtoras que estão enfrentando o problema com essa praga. O bicho mineiro é responsável por comprometer a qualidade dos grãos e gerar perdas entre 30% e 70% da produção. Mas o grande obstáculo no combate à praga, até então, era a falta de informações detalhadas sobre a sequência genômica do inseto, fora as dificuldades em driblar os mecanismos de resistência em relação aos inseticidas disponíveis no mercado. Uma dificuldade com o uso dos inseticidas químicos convencionais é que, com o tempo, ocorre muito o desenvolvimento de populações resistentes a campo. Então, os insetos que não morrem com a aplicação daquele produto, eles conseguem se reproduzir e são insetos que vão ter menos sensibilidade àquela química. Isso gera um aumento do custo de produção, porque o produtor aplica o produto achando que vai ter um efeito e não é observado esse efeito. Geralmente, o produtor faz mais aplicações desse mesmo produto, entra com outros produtos. Então, se nós tivermos as sequências que estão relacionadas a esses mecanismos de resistência do inseto, nós podemos buscar genes que nos permitam desenvolver monitoramento diagnóstico, por exemplo. Nós podemos fazer um levantamento a campo do que está acontecendo nesse sentido e evitar aplicar produtos que não vão ter o efeito esperado. Então, isso gera já uma redução na aplicação desnecessária dos inseticidas. E agora, os pesquisadores passaram a trabalhar com os dados do genoma, o que permite um melhor conhecimento não só do comportamento da mariposinha, como também da lagarta. A pesquisadora fala da possibilidade a partir dos rodízios de manejo. Ter uma assertividade a campo no momento certo de aplicar aquele produto. Pode ser que depois de 2 anos, por exemplo, em que existia resistência naquele campo para um determinado inseticida, esse quadro se reverta. Nós também conseguimos identificar isso pelo monitoramento das populações dos insetos. Então, esse é um dos exemplos dos desdobramentos dessa pesquisa. Outro exemplo é a busca de genes-alvo. Nós podemos identificar genes que sejam essenciais para o metabolismo do inseto, que eles não conseguem se desenvolver
se aqueles genes não estiverem ativos. Então, nós podemos fazer também com biotecnologia produtos que sejam de uso tópico, que sejam aplicados na lavoura e consigam dificultar o desenvolvimento do inseto e assim reduzir as populações. Então, nós imaginamos soluções mais sustentáveis, que tenham menos riscos à saúde humana, menos riscos ao ambiente de contaminação, que possam gerar um produto de melhor qualidade, com menos contaminações químicas, com menos impedimentos fitossanitários. E segundo a pesquisadora Érica, junto à iniciativa privada, a Embrapa tem avançado também com novas possibilidades de soluções de inovação no combate ao bicho mineiro. Nós já temos algumas ideias em andamento, nós pretendemos fazer novas colaborações, inclusive junto à iniciativa privada, para termos produtos disponíveis a campo o quanto antes, e algumas pesquisas já em andamento, tem uma perspectiva mais próxima, e outras que a gente vem a desenvolver, nós estamos abertos a fazer parcerias e fazer avançar essas possibilidades de soluções de inovação. A crise dos fertilizantes tem feito os produtores se movimentarem em busca de alternativas para o cuidado com a lavoura. A utilização do calcário pode ser essencial para melhorar a absorção de nutrientes. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Calcário Agrícola, a Abracal, o consumo de calcário no Brasil aumentou cerca de 4,6% nos últimos 2 anos. Entre as muitas razões, a crise dos fertilizantes colaborou para uma busca maior em muitas fazendas. O produtor e também engenheiro agrônomo Rodrigo Geraldo explica o uso em sua propriedade. A gente utilizou 10 toneladas por hectare. A gente fez uma incorporação desse calcário a uma profundidade até 40 centímetros, usando grade, aradora. E a gente percebeu que essa construção desse perfil aumenta essa fertilidade e com isso os resultados aumentam em produtividade. O calcário agrícola não substitui o uso do fertilizante, mas potencializa a chegada de nutrientes até as plantas. E é isso que tem ficado claro em meio a essa crise. Pelo alto custo que está o fertilizante hoje, o produtor não pode ter perda. Então, qualquer perda que ele tiver, ele está perdendo muito dinheiro. Para ele não ter essa perda, nada mais do que a utilização do calcário. Ele usando o calcário, ele vai elevar para a faixa ideal, que é de pH de 6 a 6,5. Com isso, o resultado do aproveitamento do adubo pode chegar aí próximo a 95%. O engenheiro destaca pontos importantes na busca de um calcário de qualidade. Muitos produtores se preocupam muito com o PRNT. E uma das coisas que eu acho mais importante no calcário é o PN, que é a parte química do calcário. O que ele tem de cálcio e o que ele tem de magnésio. Além do PRNT também, que é importante, que é um número que mede o tempo que o calcário vai reagir, o tempo de reação dele. Mas mais importante do que o PRNT é o PN. Vale lembrarmos que todo produtor que decide pelo investimento precisa antes da realização de uma análise de solo, que vai definir a quantidade ideal e a melhor forma de aplicação desse calcário. O calcário, para ele ter uma boa correção, tem que ter umidade, tem que ter uma chuva. Então, quanto antes puder utilizar o calcário, é melhor, porque você pega as primeiras chuvas que tiver, você já pega elas e o calcário já começa a reagir no solo. E ainda falando sobre o café, especialistas alertam sobre a falta de chuva, que tem comprometido a produção da safra 2022, além do risco de faltar o produto para o próximo ano. A colheita do café arábica está chegando em sua reta final, com uma série de questões que colaboraram para problemas graves da safra 2022. E apesar de estar quase no fim, o que tem assustado é a falta de cafés nos armazéns. Nas principais fazendas do sul de Minas, as lavouras não tiveram um bom crescimento. Nós tivemos aí 5 problemas gravíssimos. Dos 5, os 2 primeiros estão relacionados a crescimento. As lavouras não tiveram um bom crescimento. Por que não tiveram um bom crescimento? Porque teve seca no final de 2020, que impactou no crescimento para 2022, e tivemos seca no veranico em 2021, que continuou impactando, né, no crescimento para 2022. Depois nós tivemos a geada de 20 de julho de 2021. Depois nós tivemos a seca da florada e depois nós tivemos o baixo pegamento da florada. Então foram 5 fatores muito graves que afetaram
drasticamente a safra de 2022. No entanto, nós não imaginávamos que o problema seria tão grave. Nós achávamos que seria menor. E eu e colegas meus, bons agrônomos, a conversa nossa é a mesma. Nós nunca imaginávamos errar tanto na previsão de safra igual nós erramos esse ano. Toda previsão que a gente fez pessimista deu menos. Todo mundo que está fechando a safra colheu muito menos café do que esperava. Alisson destaca que para 2023 o crescimento das lavouras também não foi bom, ainda mais levando em consideração que por conta da última geada, muitas lavouras tiveram de ser recepadas. O crescimento também não foi bom, as lavouras estão pequenas, um pouco mais de 1/3 das áreas atingidas por geada em 2021 foram recepadas, e essas áreas recepadas, elas dão uma carga muito baixa, uma safra muito baixa em 2023. A safra boa delas é para 2024, e já estamos enfrentando problemas climáticos de seca novamente. Então, assim, a safra 2023 não será uma super safra, com certeza. O pesquisador não acredita em uma safra menor que a deste ano, mas ressalta que a preocupação com a possibilidade de faltar café no mercado em 2023 é algo que incomoda, levando em consideração a situação climática nas regiões produtoras. Momento de total incerteza. Qualquer um que falar alguma coisa agora é um tiro no escuro, é um chute, não está falando coisa certa. Se não tiver uma mudança aí no clima rápida de chuva, com certeza nós teremos falta de café em 2023, sim. E isso é muito ruim para o setor. É ruim para toda a cadeia do setor produtivo do café. Faltar café não é bom. A falta de café, ela remete à substituição no hábito do consumidor. O consumidor ele vai substituir o café por energético, por chá, por refrigerante, por outra coisa. E assim, às vezes o produtor fica naquela esperança, naquela expectativa, vai faltar, o preço vai explodir. Gente, para o preço explodir, nós precisávamos ter um consumidor com melhor poder aquisitivo, coisa que nós não temos hoje. A população está apertada, a população está financeiramente mal. Então, não tem poder aquisitivo para comprar café mais caro que carne. E hoje o que nós estamos vendo é café disputando preço aí com comida básica, mais caro que as comidas básicas, né? Então, assim, isso daí, o consumo, ainda bem que o consumo diminui. Porque é muito melhor o consumo diminuir do que chegar ao ponto de faltar café. Se faltar, é muito ruim para toda a cadeia. É ruim para o exportador, é ruim para o importador, é ruim para o torrefador, é ruim para o produtor, é ruim para todo mundo, gente. Faltar café é o pior cenário que pode existir para a cafeicultura. A pesquisa divulgada pela Conab aponta que o preço do leite pago ao produtor tem estimativa de alta considerada de 10% se comparado ao mês de julho e pode chegar ao repasse de R$ 3,50 o litro. Uma pesquisa em andamento feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, mostrou que o preço do leite pago ao produtor pode atingir valores recordes em agosto, com uma estimativa de 10% de aumento em relação ao mês de julho, chegando a R$ 3,50 o litro. Nos últimos meses, a gente vem já vendo esse movimento de alta nos preços do leite, matéria-prima, o leite do preço pago ao produtor, bastante em reflexo daquelas causas que a gente viu no final de 2021 e início desse ano, né? Então, o custo de produção bastante elevado, naquele momento ainda, o preço do leite, o preço recebido pelo leite não estava conseguindo remunerar, cumprir esses custos, então a gente enfrentou um momento de bastante dificuldade da produção, que acarretou em baixa oferta nesse início de ano, né? Então, primeiro semestre com menos 10,3% no comparativo anual, contra o ano passado de queda na captação de leite, e nesse segundo trimestre também, conforme a prévia do IBGE, mais 7,7% de queda. O abandono da atividade está entre os motivos que provocaram as últimas mudanças no mercado em relação ao preço. E esse é um fator que preocupa o setor, já que a maioria dos produtores, ao longo dos anos, vem trabalhando com margens no vermelho. Essa questão da mudança estrutural da produção, né, ela basicamente de dois fatores. Um fator inicial, que já desde antes desse momento que vem ocorrendo,
um fator social, né? Então, se a gente olhar não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, nos últimos anos, na última década, o número de produtores vem diminuindo. Então, independente do momento de mercado, se está bom ou ruim, o número de produtores de leite já vem diminuindo. Então, os grandes vêm crescendo mais, aqueles produtores médios e pequenos vêm saindo da atividade. E aí, um segundo ponto, em momentos desafiadores de mercado, né, igual como eu comentei, em momentos de custo de produção elevado e uma remuneração menor, esse processo é acelerado. Então, essa tendência que já tinha ali um grau de número de produtores saindo normalmente da atividade, em momentos desafiadores de mercado que se acelerado. Então, foi o que a gente viu recentemente aqui no Brasil, né? Então, muitos produtores acabando deixando a atividade até por conta da competitividade com outras atividades agrícolas. E a imensa necessidade de investimentos no setor aumenta o desafio para os produtores que continuam na atividade. Quem fica tem o desafio, né? São os mais resilientes, mas também eles conseguem aproveitar melhor momentos de mercados mais favoráveis como esse, né? Então, a atividade leiteira é bastante cíclica, tanto em termos de custo de produção, como em termos da produção em si, como em termos do preço recebido pelo leite. Então, aqueles que ficam na atividade têm que ter um planejamento aí de médio prazo para conseguir equilibrar esses momentos mais favoráveis e desfavoráveis. Nesse momento, por exemplo, nos últimos meses, a gente tem visto um momento bastante favorável para o produtor, um dos mais favoráveis de rentabilidade dos últimos anos. Então, é o momento aí para o produtor também aproveitar para, quando vier momentos mais difíceis, ele estar um pouco mais preparado. Com o avanço da colheita do milho safrinha do Brasil, especialista de mercado faz uma análise e aponta aumento de 50% na produção. A colheita de milho safrinha está na reta final em todo o Brasil. Cerca de 88 milhões de toneladas devem ser colhidas no país, o que confirma os números divulgados pela Conab por alguns especialistas do setor. De acordo com um analista de mercado, a presença de pragas em algumas regiões do Brasil e as alterações climáticas não devem influenciar na estimativa da colheita. Tivemos perda de produtividade, mas como a área plantada foi recorde, nós estamos aí com projeção de 86, 87, talvez até 88 milhões de toneladas aí com o fechamento da safrinha. Segundo o especialista, um grande volume de milho segue disponível para exportação, o que promete definir a cotação do mercado doméstico. O milho agora de agosto e começo de setembro até 93 é a cotação do milho que o produtor entrega agora ou entrega em dezembro para receber em dezembro, na exportação também. Então, esses níveis que são os balizadores. É possível que com o avanço do clima seco nos Estados Unidos, que nem semana passada passou com poucas chuvas, essa semana começou também com poucas chuvas, e agora aparecendo problemas graves ali no clima lá da China, que é um grande importador, é o maior importador mundial de milho, e provavelmente quebrando a safra de milho da China, provavelmente eles vão ter uma safra menor, e isso vai trazer os chineses mais agressivos para a importação, podendo abrir uma janela importante, né? O Brasil está fechando os últimos detalhes dos acordos comerciais aí para exportar milho com a China, puxando um pouquinho o mercado um pouco para cima, né? Cotações um pouco melhores, com possibilidade até andar perto dos R$100 aí na exportação. Outra demanda que deve ajudar na venda internacional de milho é a necessidade de compra do mercado europeu, já que o clima quente na região comprometeu as lavouras nos hemisférios norte e leste da Europa. Teve perdas grandes no milho lá da Espanha, da Ucrânia, em função da guerra, da seca que pegou Portugal, Espanha e França. O clima também não está muito favorável em outros países do leste europeu. É um ano bem difícil para o hemisfério norte aí. Isso abre uma possibilidade importante para o Brasil ganhar mais espaço nas exportações em ano que está colhendo uma safrinha recorde. E nos consolidarmos aí como segundo maior exportador. E nos próximos anos, certamente, com mais avanço da safrinha, mais avanço da produção brasileira, o Brasil pode, em poucos anos, superar os americanos, aí que exportam entre 55 e 60 milhões de toneladas por ano. Aí nós temos condições, em poucos anos, de chegar lá e atender o mercado global, né? O mundo está esperando aí pelo Brasil como grande exportador de milho aí no futuro bem próximo. Veja o que mais é destaque no agronegócio.
O secretário estadual de Agricultura de Minas Gerais, Thales Fernandes, esteve presente no evento. Ele comentou sobre a atual safra de café e falou do volume muito abaixo do esperado. Realmente existe essa perspectiva, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, mas o café segue num preço ainda firme, o produtor tem resistido, o produtor de café é um guerreiro e a gente sabe que essas adversidades vão passando. A questão dos adubos também, dos fertilizantes tem impactado, mas de certa forma a Secretaria está atenta a isso nas suas políticas públicas, apoiando o setor. O secretário também comentou sobre a preocupação com a safra 2023, destacando que existe a possibilidade de faltar café no mercado caso o clima não melhore. Essa preocupação realmente ela existe e a gente tem que estar planejando. A gente tem visto aí os fenômenos climáticos, o Laninha, por exemplo, tem perspectiva que ele continue. E ele continuando, a perspectiva que tenhamos um inverno mais rigoroso ainda, chuvas mais localizadas e uma seca pior do que nós tivemos no ano passado possa vir. A situação da pecuária leiteira também foi comentada por Thales. Ele destacou um trabalho com crédito presumido direcionado ao preço do leite, além de outras políticas públicas para ajudar no custo de produção do produtor rural. Poucas pessoas sabem que 2,5% do crédito presumido de 12%, ele é incorporado no preço do leite e vai para a folha de pagamento dele. A gente tem feito um trabalho em cima do Progenet, que é melhoramento genético desses animais para ter maior produtividade de leite. Nós não podemos ficar com a produtividade amarrada em 4, 5 litros por vaca. Esse tempo já passou. Processos de qualidade na pós-colheita do café também esteve entre os temas debatidos na FENEC 2022. Ao meu lado, o professor Leandro, que trouxe esse tema para debate. Professor, o que é importante a gente falar a respeito de pós-colheita e qualidade? Hoje a gente levantou os pontos críticos, que assim, prejudicaram a qualidade da bebida dos cafés desse ano e alguns dos anos passados. Então a gente se focou bastante na questão do acompanhamento das lavouras através de mapeamento, no ponto certo de colheita, tá? No uso dos maquinários, que tem tido bastante problema na regulagem, no uso correto deles e principalmente na secagem. Um ponto que o pessoal errou muito, tá? E prejudicou muito o lote de café porque eles não soube fazer de forma adequada a secagem. E as dificuldades climáticas que a maioria das lavouras brasileiras estão enfrentando, o mercado de exportação também deve sentir. O mercado atual ele passa por um processo de escassez de oferta. O que acontece? Por mais que os preços subam, o produtor continua retraído nas vendas. E isso tem impactado no volume exportável. Então, se a projeção era exportar, por exemplo, nos mesmos volumes que nós tínhamos no ano passado, a realidade está mostrando para a gente que esse declínio está acontecendo num percentual elevado. Ou seja, a procura continua firme, porém a oferta está retraída. Essa é a atualidade da nossa situação de exportação dos cafés brasileiros. E durante a feira foram apresentadas palestras, tecnologias e curiosidades voltadas para a cafeicultura. Segundo o diretor da Copama, a cooperativa se preocupou em trazer este ano um auxílio aos produtores, levando em consideração a quebra desta safra e o atual momento da cafeicultura. Já está consolidada a quebra, uma quebra que em média nas áreas de atuação da Copama ela passa de 50% de quebra, em algumas áreas mais, outras menos. Na média a gente observa que tem mais de 50% de quebra. A maioria dos cooperados nossos já tem um histórico de muitos anos. E de acordo com o histórico, a gente sabe que o momento está com dificuldade de produção. Então existe no nosso planejamento aquelas recomendações devidas. Durante a feira, aproveitando que a queda de fertilizantes foi bastante grande nesses últimos dias e recomendando ele pelo menos se programar para a primeira e segunda adubação. Por quê? Porque pode haver dificuldade de logística depois para a gente entregar todo esse volume. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV, lembrando que Luiza é com S, e também no @Play no Agro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.